Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo sobre estrutura e nomenclatura de compostos orgânicos. Nesta série de 3 vídeos, estamos tratando sobre estudando os alquinos. Você encontra esse conteúdo no capítulo 4 do livro Química Orgânica, e nós trataremos das regras de nomenclatura de alquino, de acordo com as últimas recomendações da IUPAC, publicadas em 2014, mas aprovadas em 2013. Tá? Esta é a parte 2. Nesta parte 2, nós veremos sobre algumas regras de nomenclatura, não todas, incluindo alguns nomes não sistemáticos e os nomes preferidos para alquinos acíclicos. Chama atenção aqui que a IUPAC, nessas últimas recomendações, ela introduz esse termo, tá? Nome IUPAC preferencial, que vai ser representado pela sigla NIP. Isso é destacado durante toda a obra publicada em 2014 da IUPAC. Tá? Tratando então de nomes não sistemáticos, mas que são aceitos, acetileno, que eu mencionei no vídeo anterior, é um nome não sistemático, mas ele é retido pela IUPAC e é inclusive o nome IUPAC preferido, tá? O NIP, acetileno. Ele também é chamado de maneira sistemática como etino. E este nome é aceito apenas, tá? Quando o composto não é substituído. Tá? Por exemplo, aqui você tem um alquino substituído. Antigamente, era aceito, inclusive, era chamado como dimetilacetileno. Esse nome não é mais aceito. Nós veremos as regras de nomenclatura daqui a pouquinho, tá? Esse composto é o but2-ino. Chama atenção que os nomes sistemáticos são dados de maneira muito parecidas com o que nós vimos para alquenos, somente trocando a terminação eno por ino, não é? Então, a substituição não é permitida no caso de grupos alquilas, ou grupos que estendam a cadeia, nem por grupos característicos expressos por sufixos, algum grupo funcional, por exemplo, não é permitido. Todavia, a substituição é permitida quando você cita um grupo como substituinte, como, por exemplo, cloroetino, bromoetino. Tá? Aí sim, o cloroacetileno, tá? Aí sim isso é permitido, mas não no caso de você ter um grupo alquila que implica em extensão da cadeia. Aqui você não tem extensão da cadeia, você tem apenas um substituinte, que como tal é citado como prefixo. Todavia, nesse caso, o nome IUPAC preferencial, o NIP, é cloroetino, tá? Neste caso, o NIP é o acetileno. Vamos então passar as regras, como eu já disse no slide anterior. De um modo geral, os nomes dos alquinos, eles são dados, são construídos de maneira muito análoga ao que nós vimos no caso dos alquenos, numa série de vídeos que nós já publicamos, está aí na playlist sobre estrutura e nomenclatura. Tá? Então, vamos repassar isso aqui, que nunca é demais a gente repetir um pouquinho. Os nomes dos alquinos não ramificados ou lineares são formados a partir dos nomes dos alcanos correspondentes, trocando-se a terminação ano por ino, tá? Para uma ligação tríplice, ou adino para 2 ligações tríplices, atriino para 3, etc. Então, isso aqui é o prop ino. Como no caso dos alquenos, tá? Nós introduzimos aqui um número em que esse número representa o carbono, um dos carbonos que tem essa hibridação sp, que está ligado por meio da ligação tríplice, apenas o primeiro número aqui. Tá? Prop ino é o nome IUPAC preferencial. Tá? Aqui, quando você tem 2 ligações tríplices, é adino. Tá?
Então, mas só que na realidade, esses números, tá? Por exemplo, se você numera a partir dessa extremidade, você tem que as ligações tríplices estão entre os carbonos 1 e 2 e 4 e 5. Nós citamos apenas o primeiro número correspondente a cada insaturação, 1,4 de ino. Observe que o A ele fica junto com esse X. Então, é o hexa de ino. Hexa 1,4 de ino. Nós veremos que a numeração não pode começar da extremidade direita, porque então nós teríamos 1, 2. A ligação tríplice estaria no carbono 2 e não no carbono 1. Tá? É a mesma estrutura, mesma lógica que foi empregada para alquenos. Tá? Eu já disse, repito aqui, as posições das ligações tríplices são indicadas por números colocados imediatamente antes dos sufixos ino, diino, triino, e apenas o primeiro localizador ele é citado, tá? But, 2-ino, tá? Existem alguns casos que nós não vamos tratar aqui, em que a diferença, tá? Em que os carbonos que contêm, que estão ligados por meio da ligação tríplice, eles não estão na sequência, por exemplo, 1, 2 ou 2, 3. Tá? Ele pode estar na sequência tipo 1, 15. São estruturas que vocês têm sistemas policíclicos, tá? E que deixaremos isso para ser tratado em um outro vídeo. Só chama atenção aqui porque eu estou dizendo que apenas um localizador é colocado, mas existem situações em que os dois átomos que estão ligados por meio da ligação tríplices, esses dois números têm que ser indicados, sendo o maior deles colocado entre parênteses. Mas fica aqui apenas como uma observação. A numeração da cadeia eu já comentei, mas destaco aqui. Ela é feita a partir da extremidade que fornece a menor sequência de números para as ligações tríplices. Então, você tem aí um exemplo, um composto com 7 átomos de carbonos. Se fosse um alcano, seria o heptano. Mas ele tem 2 ligações tríplices entre os carbonos 1 e 2 e 4 e 5. Tá? Então, ele é um diino. Sendo um diino, tá? O nome fica hepta, que é o prefixo para 7 átomos de carbonos, tá? Heptadiino. Então, hepta, hífen, 1,4 hífen diino. Você eventualmente poderia numerar essa cadeia a partir da extremidade, ou seja, da direita para a esquerda, indicado aí por essa sequência de números vermelhos. Nesse caso, as ligações tríplices estariam nos carbonos 3 e 6. O nome seria hepta 3,6 diino. Não, não é aceitável, porque 3 é maior que 1 e 6 é maior que 4. Esse nome está errado, está completamente errado. Quando o hidrocarboneto apresentar ligações duplas e tríplices, ele será nomeado a partir do alcano correspondente, trocando a terminação ano por enino, adienino, atrienino, por exemplo. Tá? Nós vamos colocar a terminação em, o afixo em, para indicar dupla, e o sufixo ino, ou afixo in, para indicar a ligação tríplice. A numeração é feita de modo a obter a menor sequência de números para as insaturações, como já visto no caso dos alquenos. Então, observa esse caso aqui. Nós temos um composto com 8 átomos de carbono. Esse composto, se fosse um alcano, seria o octano. Mas ele tem aqui uma ligação tríplice, que eu destaco, 2 ligações duplas. Tá? O nome desse composto é o octa 4, 6, de um ino. O en sempre é citado antes do ino, ordem alfabética. Ligação dupla é sempre citada antes da tríplice,
porque essa citação é feita em ordem alfabética. EN vem antes de IN. Tá? Note que nós temos aqui ligações duplas, e nós já vimos nos vídeos sobre alquenos, as ligações duplas, se elas tiverem uma estereoquímica definida, deve ser indicada por esses números aqui entre parênteses, tá? Parênteses 4, essa ligação tem geometria Z, e a outra, desculpe, e essa também tem geometria E, ou seja, também correspondente ao trans-trans. Poderia ser o 4 trans e 6 trans, mas a preferência da IUPAC é pela essa nomenclatura, por esse sistema E e Z. Caso você não esteja familiarizado com essa nomenclatura, recomendo que você volte aí na playlist e procure pelos vídeos sobre nomenclatura de alquenos, tá? Observa que esse é o nome. Uma outra possibilidade seria você numerar a partir da extremidade esquerda para a direita. Teria de 1 a 8. Neste caso, a ligação tríplice está lá na ponta, né, na outra extremidade, e as ligações duplas estariam nos carbonos 2, 4 e a tríplice no 7. Ou seja, nós dissemos que aqui é a menor sequência de números para as insaturações. A sequência aqui é 1, 4, 6. A sequência aqui é 2, 4, 7. 1, 4, 6 é correto. Este nome está incorreto. Tá? Então, assim como no caso de alquenos, que você deve sempre numerar a cadeia de modo a obter a menor sequência de número para as insaturações, quando você tem aqui alquino misturado com alqueno, ou simplesmente alquinos, ligações tríplices, a numeração sempre deve ser feita de modo a que a gente obtenha a menor sequência de números. Mais um exemplo aqui, tá? Quando as ligações duplas e tríplices estiverem em posições equivalentes na cadeia, a numeração será feita de forma que o menor número seja atribuído à ligação dupla. Então, nós temos aqui esse composto agora com 8 átomos de carbono, e se eu numero da esquerda para a direita, nessa sequência em azul, você observa que a dupla está no carbono 2 e a tríplice 6, 2, 6. Se você numera da direita para a esquerda, a tríplice está no carbono 2 e a dupla no carbono 6. Ou seja, a sequência de número é a mesma. A ligação aqui tem geometria E, então, entre parênteses, 2E, octa, 2E, 6ino. Se você numera da esquerda para da direita para a esquerda, aqui em vermelho, você terá a dupla 6E, octa, 6E, 2ino. Observe que os números são iguais, 2, 6, 2, 6. São os mesmos números. Então, quando tem empate, quem fica com o menor número? Quem é citado primeiro. Nessa ordem alfabética, en vem antes de in. Então, quem é citado primeiro fica com o menor número. Essa é mais uma regra para o estabelecimento dessa sequência, dessa ordem de numeração. Isso é correto? Isso é incorreto. Os critérios para a escolha da cadeia principal são similares àqueles já discutidos para alquenos. Eu já comentei várias vezes, mas eu faço aqui um pequeno resumo para vocês, listando aqui uma sequência de prioridades para essa escolha da cadeia principal. Primeira delas, cadeia principal será a maior cadeia, independente desta ter ou não ligação dupla ou tríplice, tá? Desde que não tenha um outro grupo funcional prioritário, como um álcool, por exemplo. Daremos exemplos. No caso de duas cadeias com o mesmo número de átomos de carbono, ou seja, do mesmo tamanho, a principal é aquela que tiver o maior número de insaturações. Cadeias com o mesmo número de insaturações, a principal é a que apresentar o menor número de localizadores.
Então, antes de eu passar para o próximo slide, destaco aqui essas 3 ordens de prioridade. Prioridade máxima para a escolha da cadeia. No caso de hidrocarbonetos, é a maior cadeia. Tá certo? É a maior cadeia. Na segunda, caso 2 cadeias tenham o mesmo tamanho, é a que tem o maior número de insaturações. Na sequência, caso 2 cadeias tenham o mesmo número, sejam do mesmo tamanho, ou seja, empata aqui, tem o mesmo número de insaturações, empata aqui, mas os localizadores são diferentes, a maior prioridade é para aquela cadeia que vai te fornecer os menores números de localizadores. Caso 2 apresentem o mesmo tamanho, com os mesmos localizadores, então o desempate é feito considerando localizadores menores para as ligações duplas. Caso todos os critérios anteriores sejam ainda assim empatados, você vai desempatar com o maior número de grupos substituintes, tá? Atribuindo a menor numeração possível a esses grupos substituintes, tá? E mais uma regra, em caso de empate na posição dos substituintes, você deve priorizar aquela em que o substituinte for citado primeiro em ordem alfabética, tá? Então, aqui nós temos 6 critérios em ordens decrescente de prioridade. Esse resumo desses 6 critérios é importante para que vocês decidam, caso vocês tenham que escolher aí, no caso de um determinado composto. É claro que, na maior parte das vezes, com o primeiro e segundo critério, você já resolve. Muito dificilmente você precisará chegar nesse último critério, mas se precisar, estão aí os 6 critérios, tá? Vamos continuar no exemplo. Por exemplo, aqui, nós temos aqui alquino ramificado. Eu posso numerar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, tá? Nesse caso aqui, indicado pela seta azul, tá? Da direita para a esquerda, você observa que a ligação tríplice, ela fica com o número 1, carbono 1, tá? Então, e o grupo metil está no carbono 3. Então, esse é o 3-metil, pente, um ino. Destaquei aqui em vermelho esse um ino, tá? Só para indicar aqui quem recebe o número 1 aqui. Se você numera da esquerda para a direita, tá? Indicado pela seta vermelha, quem fica com a ligação tríplice fica com o número 4. Então, o nome correto é o primeiro nome, tá? O segundo nome está incorreto. O critério aqui, tá? É a menor numeração para as insaturações. Claro, se você tivesse escolhido essa cadeia aqui, 1, 2, 3, 4, tá? A numeração ainda estaria no carbono 1. Então, menor insaturação e maior cadeia. Esses são os 2 critérios usados aqui, tá? Vamos ilustrar aqui com um exemplo um pouco mais complexo, mas aplicando as regras fica tudo muito fácil. Você observa aqui, nesse caso, é uma cadeia muito longa, tá? Chama atenção que nas regiões que você tem a ligação tríplice, você representa isso tudo como uma linha reta, observa bem aqui, tá? Você não pode botar um ângulo entre o carbono, que é SP, e o próximo grupo, tá? Então, aí está a representação. Destaca o esqueleto carbônico em preto e em verde e azul. Em azul tem um grupo etil e em verde tem um grupo metil. São 2 grupos. Você pode numerar a cadeia começando da extremidade esquerda para a direita em azul ou direita para a esquerda em vermelho. 2 opções. A cadeia maior está claro que é essa destacada em preto, tá? Você observa que se você começa tanto da extremidade esquerda quanto da extremidade direita, você terá uma ligação tríplice logo no carbono 1 de cara. Então vamos aqui. Começando aí na sequência, conforme indicado pela numeração em azul, o grupo etil que está destacado em azul está aqui no carbono 10, 10 etil. O grupo metil que está no carbono 9, destacado em verde, 9 metil. Trideca,
porque são 13 carbonos, deca são 10, um deca, dodeca 12, trideca 13, trideca. São 4 ligações tríplices, 1, 2, 3, 4. Estão no carbono 1, carbono 4, carbono 7, carbono 12. Então, trideca, hífen, 1,4,7,12 triino. Ou seja, maior cadeia, tá? E os grupos citados em ordem alfabética. Como que ficaria o nome no caso da numeração a partir da direita para a esquerda, tá? A partir aqui dessa posição. O grupo etil agora está no carbono 4, você observa aqui em vermelho, 4-etil. O grupo metil está no carbono 5. Olha, 4 ficou menor do que 10. 5 ficou menor do que 9. Se você considerar a posição dos grupos substituintes, se fosse um alcano, claro que a numeração de baixo seria preferida. Você tem trideca, só que agora as ligações tríplices estão no carbono 1 e 1, empatou. 4 e 6, não. 6 é maior do que 4, já perdeu, já desempatou, o 4 é a preferencial. Então, aquela sequência 1, 4, 7, 12 é menor que 1, 6, 9, 12. Portanto, o nome correto é o primeiro nome e o segundo nome é incorreto. Qual foi o critério principal aqui? Menor número, claro, a maior cadeia prevalecendo, mas uma vez que a cadeia é maior, ela é igual aí nos dois casos, a numeração é feita privilegiando a menor numeração para as insaturações, conferido 1 a 1. 1 empata com 1, 4 já desempata com 6. Então, pronto, a numeração de cima é a correta. Não é complicado, basta treinar um pouquinho para ficar claro para vocês aí. Vamos dar mais alguns exemplos aqui para ilustrar aqueles 6 pontos que eu mencionei. Você observa que nós temos aqui um hidrocarboneto com 2 ligações duplas e uma tríplice. Você pode observar que você poderia contar aqui várias cadeias, né? Começando aqui, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, várias cadeias. Vamos considerar inicialmente, como era na regra antiga, né? Que a cadeia principal é aquela que tem o maior número de insaturações. Então, seria essa aí destacada em laranja. Então, se eu começo a numeração aí a partir da esquerda para a direita, nós vemos que nós teríamos um grupo metil no carbono 4 e um grupo butil, 1, 2, 3, 4, um grupo butil no carbono 3. Então, o nome seria 3E, essa ligação dupla tem geometria E, 3-butil, 4-metil, hexa, 1,3, die, ligações duplas nos carbonos 1 e 3, 5-ino. Então, essa seria uma possibilidade de nome aqui, tá certo? Vamos agora considerar, tá? Nesse caso aqui, vamos considerar agora, tá? Se você, usando o critério aqui, seria o quê? Maior número de insaturações. Mas esse critério não é o primeiro critério. Tá? Você observa aqui que se eu considero a maior cadeia, que é o primeiro critério daquela lista de 6 que eu passei, tá? Você teria essa cadeia aqui como sendo a principal, pois ela tem 8 átomos de carbono. Você pode contar qualquer uma das outras possibilidades, você terá um número menor. Então, a maior cadeia é a que tem o maior número de átomos de carbono. Eu mantive o desenho igual, não fiz questão de desenhá-la de forma linear aí, tá? Para poder que você compare exatamente um nome com outro. Então, neste caso, começando a numeração a partir dessa extremidade direita para a esquerda, nós teremos o quê? A ligação dupla está no carbono 3, tá? Aqui nós temos um grupo etenil ou vinil, no carbono 4, então 4-etenil. O grupo metil no carbono 3, metil, oct, porque são 8, né? Octano,
se fosse alcano, octenino, octenino, tem uma tríplice e tem uma dupla. A dupla vem antes, oct, 3en, 1 ino. Qual é o critério que predomina? O critério que predomina é o critério da maior cadeia, que é o critério 1, tá? E não o critério de maior número de insaturações. Estamos chegando ao final dessa parte 2 e eu vou ilustrar agora alguns exemplos em que, além do grupo, né, C tríplice C, outros grupos funcionais com maior prioridade estão presentes. Então, pensa nesse exemplo aqui, em que nós temos essa cadeia indicada aqui, eu coloquei apenas alguns números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coloquei o grupo 9 lá e o grupo metil em azul. Poderia ter colocado 9 aqui e considerar o de cima como metil. Eles são equivalentes, não tem problema. Tá? Então, esse daqui, então, é o composto em que a geometria da ligação é E, está aqui E. Metil está no carbono 8. A cadeia principal tem 9 átomos de carbono, então é NO, 5En, 2ino. Então, esse é o nome correto para este composto. Agora, observa que eu acrescentei aqui um grupo metilideno, que está destacado aí em amarelo, metilideno. Se você considerar essa cadeia aqui, olha, ela teria o maior número de insaturações, mas não, mas ela teria apenas, olha, 7, 8 átomos de carbono. A cadeia continua sendo a mesma anterior, que é a maior cadeia, que é o critério 1. Então, aqui você tem essa ligação aqui, agora, o grupo metil continua no carbono 8, o grupo metilideno agora no carbono 7, 7-metilideno, non 5En, 2ino, tá? Então, você observa que o critério aqui é a maior cadeia, independentemente aqui do número de insaturações. Mais um exemplo agora, eu pego o mesmo esqueleto carbono anterior, tá? E acrescento aqui um grupo OH. Nós temos já no nosso canal uma série de vídeos sobre nomenclatura de álcoois. Se você ainda não assistiu, pode procurar, que você encontrará facilmente no nosso canal, na playlist Estrutura e Nomenclatura. E agora a prioridade é dada, tá, para a maior cadeia que tem o grupo funcional. E a numeração ela tem que privilegiar o grupo funcional prioritário, que no caso é o OH. Então, em vez de começar a numeração, como no exemplo anterior, dessa extremidade, tá, 1 aqui, não, começa, quem recebe o 1 é o carbono que tem hidroxila, tá? Então, você continua agora. A metila está no carbono 2 e não mais no carbono 8. A ligação dupla no carbono 4 e a tríplice ficou no carbono 7. Mas quem recebe o menor número é o terminação ol para álcool. Então, esse aqui é o E, 2-metil, non, 4-en, 7-in, 1-ol. Estou destacando aqui, já adiantando um pouquinho a nomenclatura de álcoois para vocês, para chamar que aqui ele teria prioridade, mas detalhes sobre a nomenclatura de álcoois no vídeo próprio que você encontra na nossa playlist. E aqui agora eu pego o mesmo esqueleto carbônico e ponho aqui uma carbonila no carbono 3. Então agora o grupo principal é a carbonila da cetona. E em regras que nós vimos lá nos vídeos sobre nomenclatura de cetonas, já publicado, ela deve receber o menor número. Então, nós numeramos a partir dessa extremidade, mantive a numeração a partir daqui, olha, 1, 2, poderia começar daqui, olha, 1, 2, daria no mesmo, mas eu mantive a destaque em azul sempre na mesma posição, para você observar que do primeiro caso para o segundo caso, só acrescentei esse grupo funcional. Tá? Então, esse grupo funcional que tem que ficar com o menor número. Então, numerando a partir da esquerda para a direita, você tem 2-metil,
non 4 en 7 in 3 ona. Tá? Bom, estamos chegando ao final dessa série de slides e eu termino aqui com este exemplo. É um hidrocarboneto com 10 átomos de carbono. Se fosse um alcano, seria decano, mas ele tem 3 ligações tríplices, então é o triino, tem uma dupla, é o eno. Tá? Se você numera da direita para a esquerda, as insaturações estão nos carbonos 2, 4, 6, 8. Se você numera da esquerda para a direita, os carbonos também estarão nas posições 2, 4, 6, 8. Pela regra de prioridade de numeração, regra número 4, quando ocorre empate na numeração, você desempata considerando que a ligação dupla deve ficar com o menor número. Neste caso, ela está com o número 2. Então, este composto é o 2E, estereoquímica E, DEC 2eno 4, 6, 8, triino. E, como último exemplo, voltamos para o éster desidromatricária, tem exatamente o mesmo esqueleto carbônico do hidrocarboneto que eu acabei de mostrar. A diferença é que você tem aqui um grupo funcional éster, e a nomenclatura de ésteres nós tratamos numa série de vídeos específica que você pode encontrar no nosso canal. E, neste caso, a prioridade de numeração não é mais determinada pelas posições das ligações duplas ou tríplices, mas sim pelo grupo carbonila do éster. Carbonila sempre recebe o número 1. Então, neste caso, isto é o 2E, DEC, 2eno, 4, 6, 8, triinoato de metila. Não se preocupe muito com essa nomenclatura de ésteres. Eu fiz questão de apresentar esse exemplo para mostrar que, em situações em que o alquino não é a função principal, tá? Ele é citado também como in ou ino, dependendo do caso, e os outros grupos principais, com prioridade, serão nomeados conforme os outros vídeos. Terminamos por aqui. Este foi o último exemplo. E agradecemos o Dr. Alberto Oliveira, o Dr. Claudinei Filomeno, o Dr. Elcio Alvarenga, pelas correções, sugestões e todo o apoio, e a você pela audiência. Espero que o vídeo tenha sido útil para você e gostaria de solicitar que, se você ainda não estiver inscrito no canal, por favor, se inscreva para nos dar apoio na divulgação desse material. Indique para um amigo, para um colega, para um estudante. Muito obrigado pela sua participação e não perca a parte 3, onde trataremos da nomenclatura de grupos substituintes com ligações tríplices e da nomenclatura de alquinos cíclicos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.